tá bom? Ou 10 watts. Então, os métodos para determinação do crescimento bacteriano são vários. Um deles é a determinação de peso seco, peso fresco de fungos filamentosos. Métodos turbidiométricos, utilizando um equipamento chamado espectrofômetro. A terceira forma é a contagem de células em câmara de Bauer. O quarto são a diluição em série, contagem de células viáveis. E aqui, o quinto, né, seria um método híbrido, é o número mais provável, usado muito para alimentos e para a área de microbiologia ambiental. E a filtração também é um método de crescimento microbiano. Então, o peso fresco, peso seco, a gente faz uma cultura líquida, né? Coloca o disco de micélio, igual vocês viram, uma cultura, pega um Erlenmeyer com meio líquido, um caldo, e deixa ele agitando, né? A gente pode agitar ou estacionar esse micro-organismo. E aí você faz uma reação, né, linear entre a absorbância, lida, né, em nanômetro, um equipamento que você faz essa avaliação usando o espectrofotômetro, e uma relação com o peso seco que você mensura na balança. E aí você faz, isso é similar para diferentes fungos com coeficientes de 4,2 miligramas por ml de peso seco por unidade de absorção. Então você faz uma relação com a quantidade de luz que passa sobre a amostra, né, que o equipamento faz a avaliação com o peso. Então, você vê a questão do crescimento, né, você coloca num determinado substrato e analisa o crescimento da bactéria ou a presença da bactéria pelo peso, automaticamente. Então, antes e depois, um peso fresco e peso seco. Vocês fazem isso muito para plantas, né? Você arranca a planta e faz quanto de água que a planta tinha. Então, você faz o peso fresco e depois coloca lá na estufa por um período, 50, às vezes é 50 graus, e depois subtrai, você sabe a quantidade de água que saiu. Então, aqui você pode fazer isso para fungos filamentosos, coletar esse micélio, né, que você deixa para crescimento em meio líquido. Você joga, como ele é líquido, você joga fora todo o meio e fica só o conteúdo do fungo, né? Nesse caso aqui. Então, e aí você mensura o peso fresco e depois faz essa questão da desidratação e faz essa mensuração no espectrofotômetro, faz essa relação. Então, isso aqui é o que eu falei para vocês, é um agitador, o meio está aqui, o meio líquido, coloca o fungo aqui, os discos de micélio nesse fungo, ele pode ser agitado também nesse equipamento, né, e ele cresce, depois que ele cresce, ele vai formar um micélio, você passa no filtro aqui, como eu falei para vocês, e aí o fungo fica retido aqui, o meio fica aqui embaixo, né. Aqui ele está ligado numa bomba de vácuo, e aí depois você bota o material aqui e faz a diferença entre massa fresca e massa seca. Isso é o que é feito para fungo. Igual vocês, com plantas, vocês arrancam a planta, separam o sistema radicular, o sistema aéreo, pesa na balança, né? Eu devia ter colocado uma foto numa balança aqui, e depois, aqui, né, na verdade, para medir o peso, a massa fresca, né? E depois botar para secar, e aí mede de novo a massa fresca, a massa seca, né, desse material, tá? É assim que a gente faz. A gente multiplica dentro de um caldo esses organismos. O segundo método é o método turbidiométrico, onde a quantidade de luz ela vai atravessar através de um prisma, de um detector, em que ela é inversamente proporcional ao número de bactérias. O que eu quero dizer? Nessa cubeta aqui, cubeta é como se fosse, né, um recipiente onde você vai colocar a amostra da solução. Lembra que na última aula a gente pegou e fez um esfregaço da bactéria, né? Um esfregaço da bactéria para poder fazer o teste Gram. Então, aqui a gente vai fazer uma quantidade maior desse esfregaço. Não é um esfregaço, mas sim uma solução com células bacterianas. E a gente sabe que quando muda a cor, quanto mais turvo, menos luz vai passar por dentro desse equipamento. Então, esse método turbidiométrico, embora o nome seja um pouco complexo,
ele é uma luz que passa por esse prisma e essa luz vai irradiar sobre o objeto. Quando ele for transparente, significa que tem pouca bactéria. E quando ela tiver muita bactéria, a luz ela não vai conseguir incidir por essa cubeta que a gente tem, por esse detector. E aí aqui ela tem uma placa atrás, que é uma placa coletora, que vai fazer o registro dos resultados. Então aqui, quanto menor, né, o número de bactérias, maior a quantidade de luz que vai ser transmitida, porque a luz vai passar, se a água for cristalina, transparente, vai passar muita luz. E se vai passar muita luz, vai ter um valor maior de absorvância que o equipamento vai realizar, que vai absorver. Então, por exemplo, essa semana o professor iniciou aqui, eu fiz uma aula com os alunos, que é um próximo método que eu vou explicar, em que a solução ficou um pouco turva. Então, ao invés de analisar no microscópio, contar o número de células no microscópio, esse método, por exemplo, é um método muito mais rápido. Só que eu vejo o número de células. Eu não sei se a célula está viva ou se a célula está morta. Eu vejo o número de células da minha amostra. E para que serve, professor, eu contar, saber esse número de células? Ele serve para eu poder, vocês sabem que os métodos de controle de doenças envolvem a descoberta de materiais resistentes. E para achar materiais resistentes, eu tenho um banco de germoplasma, um banco de cultivares, em que eu pego essa bactéria e inoculo essa bactéria nessas plantas. A gente está com um projeto aqui junto com um melhoramento de plantas, com os alunos aqui. A gente ontem inoculamos em milho, várias cultivares de milho, né? Os alunos fizeram um ensaio que eu peguei e coloquei fusar em milho. Então, a gente tem um projeto com cultivares de girassol, um projeto com cultivares de tomate, que a gente vai inocular fungos e a gente vai quantificar usando esses métodos. Então, no caso das bactérias, elas classicamente utilizam esses métodos turbidiométricos. Meninos, só um pouquinho, para eu falar para o pessoal falar mais baixo. Já que eu estou dando aula, fala mais baixinho. Então, aqui é um outro equipamento, né, do método turbidiométrico. Você coloca a amostra sempre nessa cubeta, vai incidir uma luz. Olha a quantidade de luz. Vamos imaginar, entrou 10, 12 raios. Quantos raios saíram? O que acontece? O raio, ele incide sobre a célula e ele vai desviar. E logo, o equipamento ele vai coletar a célula fotoelétrica vai coletar poucos raios, pouca radiação. E isso vai ser mensurado no que a gente chama, né, nas medidas de absorvância, tá? O espectrofotômetro, ele mede absorvância. Então, aqui é um outro tipo de equipamento que a gente utiliza, ó, tem um valor em nanômetro. NM quer dizer nanômetro. Entenderam mais ou menos o princípio de funcionamento? Se eu perguntar para vocês na prova como funciona o método turbidiométrico, daí vocês vão explicar como. Em Maritaquinhas, como funciona o método turbidiométrico de quantificação de bactérias? Agora eu estou falando, vocês Eu só dá a mesma coisa, o raio. Vai fazer mesmo, daí você coloca na prova. A mesma coisa que o professor falou na aula. Alguma coisa a ver com raio de 12, não sei o que, 12 raios. É isso aí. Alguma coisa a ver com radiação, né, Daiane? Luz que incide sobre Luz que incide sobre as bactérias. Né, Lamartine? E a parte que a bactéria tiver mais bactéria, não vai passar a luz, vai ser menos raio que vai atravessar. Isso. Muito bom, muito bom. Vou decorar isso. O que mais? O que eu preciso fazer para eu quantificar bactérias usando o espectrofotômetro? Repitam, espectrofotômetro. Espectrofotômetro. Espectrofotômetro.
Falem, quem tiver ali, fale nem que seja mentalmente. Espectrofotômetro. Falem para o cérebro de vocês que está sonolento. Espectrofotômetro. Então, ele tem, ele incide, como que é o princípio de funcionamento? Eu faço uma solução de bactéria, coloco dentro do equipamento, o equipamento irradia luz, quanto mais bactérias tiver, menos luz vai passar sobre a minha amostra. De novo, quanto mais bactérias tiver, repito, quanto mais bactérias a minha amostra tiver, menos luz vai passar sobre a minha amostra. Então, na verdade, é um equipamento de anteparo, né? Já colocaram uma lanterna sobre alguma coisa? Então, Já. passar sobre algo e a luz pode transpassar sobre isso. É mais ou menos isso. Então, se tiver algo dentro dessa cubeta, né? Que é uma figura tridimensional aqui, ó. Se tiver essa solução de bactérias, muita bactéria, vai passar pouca luz. E aí, logo, o equipamento vai medir menor quantidade de bactéria. Então, faz uma relação automática de absorbância. Então, a absorbância, ela dá uma informação de número de células. De células bacterianas. Que chato processar. Mas a função principal, vocês devem falar isso, né? Vocês devem me odiar. Mas a função principal disso é só você ter uma solução, quantificar a quantidade de células, e isso vai ser alvo para a história do controle genético, né? Então, eu tenho material resistente, cultivares de plantas resistentes, vendo o comportamento, certo? Então, eu vou inocular as bactérias, xantomonas, pseudomonas, em cultivares de plantas, e aí, aquela planta que morrer, eu tenho as plantas, essa morreu, né? Sobreviveu essa aqui, eu vou multiplicar as plantas que sobreviveram, né? Então, e vou fazer cruzamentos com outras plantas e sempre vou colocando, vou quantificar, eu preciso quantificar o número de células bacterianas, ó, tá aqui, ó. Número de células bacterianas dentro do processo metodológico, tá? Para eu poder chegar a essa planta. Então, essa é uma das finalidades da gente saber a respeito desse método tubidiométrico de quantificação de células bacterianas. É essa a finalidade. Então, se tudo na fitopatologia ela tem uma ligação com a questão de controle, eu vou diagnosticar para controle, né? Escrevi errado aqui, mas tudo bem. Controle. Se tudo é para essa função, então que você não precisa ver que tem bastante e-mail lá. Não. Já aqueceu tudo? Já aqueceu? Deixa eu ver. Se tiver, pode pôr. Oi? Pode pôr. Pode verter? Pode. Então, vocês vão ter o terceiro método daqui, que é contagem de células em câmara de Newborn. Esse foi o que eu fiz ontem com os alunos. Então, na próxima aula, eu vou levar essa lâmina, eu vou levar uma planta e a gente vai inocular essa planta com esse fungo aqui. Então, aqui ela tem uma rachura, né, que cabe a quantidade em formato de H, e aqui ela é toda riscada, e você coloca no microscópio e vai observar isso aqui. Ah, mas professor, parece o joguinho da velha, né? Então, aqui aí os esporos, eles vão ficar aqui, ó, né? Quando você bota o fungo, e aí existe toda uma relação para você quantificar, ó. O professor sempre usa esses 4 quadrantes aqui. Então, ele conta 4 vezes aqui e vê o número de esporos médios que tem nisso aqui. Então, eu pego aqui A,
B, C, D, né? É isso aqui, ó, tudo, né? Que o professor está falando. Daqui são os 16 quadradinhos aqui. Ontem, na aula prática, o professor ensinou os alunos a quantificar. Esse aqui é feito tanto para bactérias quanto para fungos, né? As bactérias, como elas são menores que fungos, a gente usa os quadradinhos menores daqui, né? E para fungos a gente usa esse 16. Então eu pego, conto o número de células. Aqui tem 2 células, ó. Então eu tenho A igual a 2. O B não dá, vamos ver, aqui ó, tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 pontinhos. 7 para o B. Aqui eu tenho 4 para o C. Ó, o D eu tenho 1, 2, 3, 4. 4 para o D. E eu vou fazer uma média aqui, ó. 2 mais 7 mais 4 mais 4, né? 8, 15, 16, 17. 17 dividido por 4. Então, eu vou ter essa média. Quanto que dá 17 dividido por 4? É 4 e pouquinho. 4,25. Então, 4,25 é o número de esporos. E aí eu multiplico isso por 10 a 4. Então, essa é a concentração que eu tenho na minha solução, se eu tiver essa situação. Ontem, no nosso caso, a gente quantificou só esse quadrado aqui, olha que interessante. A gente pegou o fusarium, só esse quadrado, está aqui no quadro. Deu 205 esporos. Então, 205 vezes 16 quadradinhos, que é o que tem aqui, imagine a quantidade que deu. Daí deu 3.040 esporos. E aí eu multiplico por 10 a 4. É bem interessante. Poucas pessoas sabem fazer isso aqui. Quer dizer, as pessoas se confundem muito, então se perdem nisso. Então, esse aqui é muito utilizado tanto para bactérias quanto fungos, para a gente usar processos de inoculação e obtenção de cultivares resistentes. Todas as cultivares resistentes que vocês têm de plantas, elas são selecionadas artificialmente. O que é uma seleção artificial? Ou é você inocula o fungo no campo, né, se for um fungo de parte aérea, ou inocula no solo, se for um fungo de sistema radicular, e usa para quantificar esses esporos. Então, aí no nosso caso aqui, ó, a vírgula está aqui, né? Então, ela veio para cá, 1, 2, 3. Então, você vai somar 3. 4 mais 3 aqui, ó. E aí ficou 3,0 vezes 10 a sétima. Então, essa é a quantidade de conídeos, a concentração por ml. E aí vocês poderiam me perguntar, qual é a concentração ideal para a gente usar num teste de seleção? Alguém sabe qual é a concentração que resolve para inocular, que o produtor coloca? Que vem na embalagem? O professor sabe porque esses dias chegou uma amostra aqui. Um produtor pediu para eu avaliar a viabilidade. Aí eu testei no meio específico para Bradyrhizobia. Geralmente é um valor qualquer, 1 vezes 10 a nona. Para patógenos, você tem uma variação. Depende do patógeno, você tem que fazer um teste preliminar. Mas você tem um comum acordo até 1 vezes 10 a sexta conídeos por ml, é a quantidade que você adiciona, pulveriza nas plantas ou rega no colo das plantas para verificar o comportamento. Como que é um teste de resistência? É observar quem vive e quem morre. Inocula o patógeno e quem mais, na quantidade que você coloca, quem morrer significa que são o quê? Resistente ou suscetível? Quem morre é o quê? Suscetível. Suscetível. Uhum.
E aí quem vive são os materiais que vão seguir para a próxima etapa do processo de obtenção de material resistente. Então, são várias gerações que você fica preparando. E para isso eu vou precisar a contagem. Então, se eu quiser achar plantas resistentes ao crestamento bacteriano da soja, eu posso usar o método anterior, que é o espectrofotômetro, ou usar aqui, essa parte aqui, como ela é menor, usar a parte a parte mais interna, porque os quadradinhos... Daí você vai dar um zoom aqui, ó, no microscópio, nessa área, e aí você vai ver contar nesses quadradinhos menores aqui. E aí tem uma outra regrinha que você vai utilizar. Eu acho que deve estar no decorrer aqui, deve ter um desenho aqui. Deixa eu apagar o que está escrito aqui. Aí. Então, aqui é a maneira como você adiciona o material. Aqui é o microscópio, onde você põe a lâmina. E aqui o que você vai visualizar, ó, que eu tinha colocado as células, vai passar por todo esse conjunto aqui, né, de quadradinhos, né, de quadrados. Se ele for grande, usa esses 4, soma e divide, faz uma média. Ou, se ele for muito pequeno, a célula, você usa esses quadradinhos menores, que é da parte central. Então, como que você faz essa contagem, né? Então, no caso das bactérias, você vai usar essa parte central, né? E você vai colocar sempre 1 ml, né? A quantidade de água de suspensão que você agita é a quantidade de 1 ml que você põe. E aí, ó, aqui é o depósito, né? De mais ou menos de solução que contém o fungo. E você depois vai visualizar isso, ampliar em 40 vezes. Então, aqui é mais ou menos as dimensões que a lâmina possui. Ó. É 1 milímetro, 3 milímetros, né? Então, aqui daqui para cá, ela é dividida em 16 quadradinhos, elas são iguais. E aqui, né, esses quadrados aqui internos, né, ela tem uma dimensão, né, de 0,2 milímetros, né, para quando a célula for menor, tá? Então, aqui é 1 milímetro por 1 milímetro dividido por 16 quadradinhos. E ela toda é 3 milímetros por 3 milímetros, tá? E isso ela vai ficar ela é meio que riscada, sabe? A gente compra ela é riscada e você vai enxergar ela no campo. E aqui o que eu falei para vocês podem contar na área inteira, né? Essa área que a gente chama aqui, a área A, que ela tem 1 milímetro quadrado, né? Porque aqui é 1 milímetro, 1 milímetro. E aí você tem lá 2, 3 esporos, 20 esporos por milímetro quadrado. E aí você tem uma relação para saber a quantidade de esporos. Então, você pode contar aqui em A, o A maiúsculo, em B maiúsculo, nessa área, né? Então, elas são iguais. Ou só aqui em Bzinho, né? Nessa coluna. Ou em Czinho, aqui que eu falei para vocês, nessa região aqui, ó. Ela tem 1, 2, 3 também, ela tem 16, mas ela é mais subdividida aqui, ó. Nesse quadrado, ele não é subdividido. E no Czinho aqui, ele é subdividido. Para justamente isso, eu dar mais um e poder contar aquilo que é muito pequeno. Em geral, né, tem essas 4 formas de contar, mas o que o professor, por exemplo, sempre usa na prática, esse azão aqui, toda essa área, ou esse Czinho aqui, que são essas áreas menores quando os esporos forem muito pequenos. Tricoderma, por exemplo, você é um produtor on-farm, né? E aí você quer saber se o seu material, qual é a concentração do seu tricoderma. Você produziu, tem lá um sistema que vocês botam lá arroz dentro de um negócio de bambu, não é assim? E deixa ele crescer, depois você lava aquilo e essa lavagem você inocula nas plantas. Você pode, às vezes, pegar, viu lá, vocês sabem como que é a aparência de uma cultura de tricoderma. Você também pode pegar até madeira de pinos, raspa aquilo, bota num material de arroz, multiplica e depois pode quantificar usando essa lâmina, essa câmara de Neubauer, tá? Vamos ver se o professor vai levar vou anotar aqui, a gente usar essa aula prática para vocês, que é
a quantificação de tricoderma, levar tricoderma para vocês. A gente vai fazer uma suspensão e uma bactéria, tá? A gente vai fazer uma suspensão e contar aqui na próxima aula, tá? Câmara de Neubauer. A próxima sexta, tá? E aí a gente quantificou, então você sabe qual é a concentração, e aí isso é muito importante para a gente saber a reação naquela concentração. Então, se você tiver uma concentração alta, é um tipo de reação. Se tiver uma concentração média, outro tipo de reação. Uma concentração mais baixa seria outro tipo. Por isso que tem essa complicação, assim, que vocês às vezes podem achar com relação à contagem na câmara de Neubauer. Tá? Então, você vai fazer um número médio de esporos, por exemplo, de A, vezes 1, vezes 10 à quarta, ou seja, o A é o número de esporos que vocês encontrarem nesses 16 quadrados, vezes 10 à quarta. Difícil? Não, é só saber que é dessa forma. Eu, pelo menos, já decorei isso. Então, eu conto o número de esporos que aparecerem nos 16 quadrados e multiplico por 10 à quarta. Ah, mas professor, ele é muito pequeno. Se for muito pequeno, ontem, por exemplo, era muito pequeno. E tinha aqui, ó, só aqui tinha 100 esporos. E aí, o que a gente fez? Pegou 100 vezes 16, vezes 10 à quarta. E aí eu tenho a concentração do meu material. 16 vezes o número de esporos desse quadrado, que dá na mesma, né? Então, ó, o número médio de esporos em 1, de Azinho, né, que é esse aqui, ó, pequenininho, ó, 1,6, né, os 16 que eu falei para vocês, vezes 10 aqui, igual, né, a quantidade de esporos por ml. Ou vocês podem também usar o Bzinho, que é esse aqui. Número médio de esporos, de B, vezes 2, vezes 10 aqui, tá? Ou a outra regrinha, a gente chama de fator, né, de contagem, o número médio de esporos que vocês vão encontrar em Czinho, que é isso aqui, ó, que está marcado por essas linhas, vezes 2,5, vezes 10 aqui. Alguma dúvida? Vocês estão muito quietinhos, maritacas. Vocês não são... Pode falar. Esse método aí que a gente vai selecionando, né? Por exemplo, você inoculou 100 plantas, aí 2 resistiu. Você vai pegar essas 2 e multiplicar de novo, né? Aí pode acontecer delas ser atacadas depois, assim. Pode ser se quebrar a resistência, entendeu? Lamartine. Lembra que a gente pegou e isolou um fungo. Lá atrás, isolamos o fungo, produzimos uma cultura pura. Na última aula eu mostrei para vocês. Vocês lembram disso? Sim. Para que serve aquilo? Uma das funções foi para a gente identificar o fungo e saber qual era a doença, uma função de diagnóstico. Beleza. Uma segunda função, tanto da bactéria que vocês isolaram da mamona, quanto essa semana eu isolei a bactéria de vocês. Depois eu vou mostrar a cultura para vocês. Que eu até falei para os meus alunos, que a gente tentou umas 4 vezes. Tá vendo? Vocês têm alguma coisa aí. A gente tentou umas 4 vezes isolar as xantomonas da mamona e não deu certo. E aí, a gente isolou na aula de vocês, apareceu. E eu já repiquei, já estou com um monte de cultura de xantomonas aqui da mamona, que é bactéria. Então, quando a gente tem essa cultura pura, outra função é a gente descobrir plantas resistentes. Como que eu descubro plantas resistentes? Colocando ela em contato com o patógeno. Então, aquelas culturas, para colocar ela em contato com o patógeno, eu preciso saber a quantidade de patógeno que eu estou colocando, a concentração do patógeno. Então, a concentração posso medir por espectrofotômetro, posso medir por câmara de Neubauer, né, por peso fresco. Esse é o terceiro método que eu estou mostrando. E aí, eu inoculo, eu tenho várias cultivares, plantas de abóbora, de cucurbitáceas. Eu achei um fungo em cucurbitácea. Eu vou inocular em todas as cucurbitáceas e aquela que sobreviver é aquela planta imune ou resistente, né? E aquela que morrer, ou então aquela que ficar mais doente,
é o que a gente chama de suscetível. Beleza? Joaninha Souza, Sorran, Bruna, Rafaela, Ana Tereza, Beatriz, Micaele. Entenderam? Micaele, você sempre fala. Até agora você não falou. Eu só vi a tua mãe. Oi, professor. É porque aqui em casa minha mãe tá em reunião, o escritório dela tá do meu lado, então tá muito barulho. Aí eu tô evitando falar. Mas eu tô aqui, tá? Não, Escutando tudo. não, tô brincando. Então tá bom. Então, existem esses diferentes. O que eu quero dizer, Lamartine, todos esses aqui são opções. O que o professor usa, que acha mais fácil, é essa aqui, olhando no microscópio. Então, vocês aprenderam a olhar no microscópio. Vocês aprenderam a produzir uma cultura. Então, logo, vocês podem selecionar qualquer planta resistente a fungos, qualquer planta resistente a bactérias, usando esses procedimentos, tendo uma cultura pura. O princípio é esse. Você está numa reunião de trabalho, e aí você vai ser contratado como um assistente de pesquisa, um agrônomo, como assistente de pesquisa para selecionar plantas resistentes. Então, esse a linha de pensamento. Eu primeiro preciso ter um isolado do fungo que você quer obter essa resistência. Então, eu não posso fazer resistência ao mesmo tempo de várias doenças. É uma doença de cada vez. Então, você tem um germoplasma, né, que é um conjunto de genótipos de soja. Eu vou inocular a septória e vou descobrir quem é o material que é resistente à septória. Vou descobrir quem é o material que é resistente à ferrugem asiática, quem é o material que é resistente à cercosporiose, à mancha parda, né? Mancha parda é septoriose, a mesma coisa. E assim por diante. Todos os patógenos que a gente encontra, essa seria uma segunda finalidade, que dentro da patologia, a gente vai ter lá no final da disciplina, falar sobre controle, que a gente chama de controle genético. Estão entendendo a finalidade? É para isso que serve eu contar, tá? Então, isso está incluso dentro da matéria de bacteriologia, mas vários patógenos utilizam isso. No caso de nematóides, se eu quiser quantificar o meu inóculo de nematóide, e aí você usa o que a gente chama de câmara. Acho que deve ter um desenho aqui. Alguém sabe o nome dela? Começa com P. Como é que é o nome do filme da Marvel, que o cara escala e que tem uma teia que ele joga? Como é que é o nome dele? O nome pessoal dele, quando ele não está com máscara? Alguém lembra? Peter. Isso, Peter. Então, Câmara de Peters. Tá, Michael? Peter Parker, né? Então, Câmara de Peters é a câmara que a gente utiliza para contagem de nematóides. Então, ó, vocês já sabem como produzir uma planta, quantificar o inóculo para produzir uma planta, né? Lembrando que uma planta resistente, ela é infectada. Uma planta imune, só que ela é infectada pouco. Uma planta imune, ela não é infectada. Anotem no caderno isso. Em minhas maritacas prediletas. Na próxima aula, eu vou fazer aquele teste bem maravilhoso para vocês. Anotar o quê, professor? Câmera? Chamadas, elas não são infectadas. Ah, Não vai ocorrer nenhum tipo de manchinha, nenhum tipo de sintoma. As plantas resistentes, elas são infectadas, só que elas são infectadas poucos. Então, ó, isso aqui é uma folha resistente. Agora, o que é uma planta suscetível? É uma planta que é infectada. Não esqueçam disso, tá? Se alguém numa entrevista de emprego colocar isso e você explicar, aí eu vou ficar muito feliz. E aí você esculacha
o próprio apresentador, que ele é o próprio entrevistador, que ele nem vai saber direito o que é uma planta imune, resistente, suscetível. Às vezes as pessoas acham que uma planta resistente, ela não é infectada. Claro que não, é infectada, só que infectada pouco. Então, vamos lá. E a planta suscetível, ela é assim. Aí ela é toda sapecada pelo patógeno. Então, ela tem uma quantidade maior de lesão, ela não oferece resistência à infecção pelo patógeno. Então, toda a área do tecido, quase toda a área do tecido, comparativamente com todas as cultivares, elas são afetadas. Tá? Entenderam isso? Sim. Posso Sim, perguntar na professor. prova? Só uma Fale, pergunta. descreva, explique a diferença entre uma cultivar imune, resistente e suscetível. Sabe? Pode perguntar. Pode perguntar. Ah, isso aí. Vou Eu perguntar. gosto de segurança. Eu gosto que é isso aí. E aí isso sempre na prática vocês podem colocar. Então, se vocês olharem, por isso que eu sempre falo para os meus alunos estudarem, saberem as famílias botânicas. Você sabe que soja é Glycinimax, pertence à família Fabácea. Quem são as leguminosas? E aí você vê se existem as mesmas doenças dentro das fabáceas. Então você tem lá a família botânica das fabáceas, próxima à soja, você tem feijão, você tem amendoim, você tem grão de bico, você tem uma série de outras plantas. O milho. Milho é uma poácea. Fora o milho, outra espécie cultivada pelo homem tem o trigo, tem a cana-de-açúcar, tem aquilo que a gente, as braquiárias que a gente usa em pastagens. Então, você tem doenças como a mitosporiose em milho, a mitosporiose em forragens, em capins, e você pode olhar e classificar, verificar se ela é imune, se ela é resistente ou se ela é suscetível àquela doença. Será se existe ferrugem asiática em outras deixa eu gravar o áudio também, que eu esqueci aqui, eu vou deixar para gravar o áudio também. Que dia que é hoje? Não, hoje é dia 13. Dia 13 de maio, aula de Fitopatologia 2, turma Hidrolândia. Vou deixar aqui também para ter, além do vídeo aqui. Então, vocês vão ter... essas seriam formas de você selecionar, de você quantificar o inóculo para você poder aplicar isso no campo. Tá bom? Ainda bem que eu dei essa aula para vocês hoje, encontrei, para eu ter uma ideia para a aula prática da semana que vem. Tá? Eu vou levar um vaso, mas que vocês entendam que vocês podem verificar níveis de relacionamento e essa relação de resistência com as plantas, baseando nessa quantificação do inóculo. Então, é uma necessidade, você precisa artificialmente quantificar o inóculo, não é pura e simplesmente colocar esse inóculo para observar. Ontem a gente fez inoculação em frutos, eu pedi para os alunos levarem um fruto, eu não sei se eu posso fazer isso com vocês, mas pedi para eles levarem um fruto na última aula, e que cada fruto seja diferente. 2 frutos. Um fruto para eu fazer o tratamento com inoculação e sem inoculação. Eu levei um patógeno e os alunos, cada aluno teve um tratamento dentro do ensaio. E aí, se vocês quiserem, eu posso levar as vasilhas para a gente inocular isso também na próxima aula. Vocês podem levar órgãos subterrâneos, aí, por exemplo, batata, tomate, cebola. Ontem trouxeram alho, vagem, beterraba, pera, morango, maçã, e a gente inoculou, para justamente a gente poder trabalhar esses conceitos de resistência, suscetibilidade, imunidade, a questão de porta de entrada. O que vocês acham dessa aula prática na semana que vem? A gente faria 2. Uma de inoculação em frutos, mas daí eu precisaria que vocês trouxessem 2 órgãos de cada um. E aí, para não repetir, a gente faz uma lista, coloca lá, a Micaele vai trazer chuchu, o Augusto vai trazer abóbora, a Lamartine vai trazer melão, sempre 2 unidades. Se cada um trouxer, seriam quantos tratamentos? Aqui tem 10 tratamentos.
E aí a gente vai inocular um fungo para observar e poder fazer vocês entenderem esses conceitos, se a gente fizer essa prática. E a segunda prática seria de inoculação de solução, que a gente quantificaria usando essa lâmina no microscópio. Tá bom? Pra mim tá tranquilo. Então, vamos tentar agilizar isso lá no grupo de WhatsApp e a gente faz esses 2 microexperimentos, assim, tá? Professor, aí no abóbora, caso a gente só teria que trazer o fruto, mais nada? A vasilha o senhor vai trazer? Mais nada, só o fruto. Ok. O resto eu trago. Daí eles precisam ficar em câmara úmida e aí vocês vão meio que monitorar à medida que vai passando o tempo, tá bom? Na sexta-feira a gente instala esses frutos. Eu levo fungo e a gente inocula esses fungos lá. A gente vai fazer um experimento um pouquinho diferente de resistência, né? Porque resistência precisaria plantar, ter essas cultivares diferentes dessas plantas para poder inocular. Aqui, os alunos estão fazendo esse ensaio comigo. Eles pegaram, eles escolheram as plantas, o que eu coloquei seria 5 cultivares, e a gente está inoculando em planta. Então, essa é uma forma de a gente adaptar a esse sistema e verificar o comportamento desse fungo. Se o fungo, alguns fungos são específicos, alguns fungos não são específicos, e vocês entenderem isso. Ele é bem fácil de vocês entenderem os conceitos que a gente fala sobre a interação plantafatória. Tá bom? Então, na próxima sexta, fica esse combinado de vocês levarem órgãos, e eu vou colocar uma listinha e vocês vão colocando o nome de vocês e qual tipo de órgão que vocês vão trazer. Tá? Aqui é como que a gente vê no microscópio, ó, um aumento de 100 vezes, um aumento de 400 vezes, e a gente vai contar esses esporos aqui. Então, vamos ver se o professor consegue mostrar isso na próxima aula, na prática. E aqui no aumento maior. Então, aqui é um teste feito com azul de metileno, mesmo que é utilizado para coloração grande. Então, ele vai evidenciar células viáveis. Então, as células que ficam azuladas, isso aqui é uma célula de levedura. Então, quando ela fica azulada, significa que ela está viva. Então, você ignora os que estão transparentes e só conta as células que ficam azuis. Então, isso também é muito importante. Porque não é só o número de células total, mas é o número de células capazes de causar doença, que são as células viáveis, as células que estão vivas no meu material. Ok? Então, você pode fazer uma inoculação. E se os esporos estiverem mortos, né? Se a grande maioria não estiver viável, isso é um problema, tá? E aqui o que eu falei para vocês, ó, a câmara de Peters. Lembra lá do Homem-Aranha? Nematóide, Homem-Aranha, tá? Nematóide, Homem-Aranha. Então, câmara de Peters é a câmara utilizada para contar nematóide. Câmara de Neubauer utilizada para contar fungo e bactéria. Vírus, você não inocula desse jeito. Vírus é de uma outra forma, que é macerar num cadinho, e o caldinho, né, dessa planta macerada, porque ele é um parasita obrigatório, eu não tenho como quantificar, tá bom? Não tenho como quantificar, e aí, esse caldinho macerado, se tiver muita partícula viral ou pouca, eu vou colocar em contato com a planta, eu pincelo sobre a superfície da planta. Ok? Se no testezinho da semana que vem eu falar que é possível quantificar, né, usando uma placa, uma lâmina, igual dessas formas que a gente está colocando para vírus, é mentira minha, tá? Não caia na minha pegadinha. Mas eu posso quantificar a partícula viral, né, por método molecular, aí sim. Então, aqui, ó, uma outra visão, outras câmaras, né? Então, eu tenho a câmara de Peters, eu tenho a câmara de Sedgwick-Hafer, reticulada, que na verdade é uma lâmina específica, e a câmara de McMaster, que são outras categorias, né, dissidentes aqui, variações da câmara de Neubauer, mas eu nunca utilizei essas duas e não sei muito a aplicabilidade dela. A câmara de Neubauer, ela também é dita como hematocitômetro. Por quê? Porque quando ela foi criada, ela foi usada para contagem de, né, glóbulos vermelhos. Então, já fizeram exame de sangue e para ver se vocês têm anemia. Então, existe uma quantidade de glóbulos vermelhos por milímetros, né, de sangue que você tem que ter. E você
faz isso, né? Até hoje acho que é feito isso usando essa câmara de Neubauer. Então ela é chamada de câmara de Neubauer ou hematocitômetro, tá? Às vezes o professor na prova chama disso, hematocitômetro. Cito é célula. Então, medição de célula do glóbulo vermelho, né, do sangue. Hematocitômetro, tá? E posso passar para o próximo método? Ok, até aqui? Sim. Então, câmara Neubauer, o próximo método é a diluição em série. A diluição em série, como que é feita? Vocês fazem isso muito na disciplina de microagrícola. Vocês vão quantificar agora exclusivamente se lá no hematocitômetro eu meço células que não são viáveis, se eu uso um corante específico, talvez eu consiga quantificar, separar células viáveis. Mas, em geral, é o número de células. Eu não sei se elas estão vivas ou se elas estão mortas. Para corrigir esse problema, eu uso o método de diluição em série. Como que ele é feito? Então, primeiro, eu pego as células que são visíveis, né? Por 24 horas, o aparecimento dessas colônias em um determinado meio. Então, eu posso fazer para o leite, eu posso fazer para a água, posso fazer para o solo, posso fazer por objetos que são sólidos, em que eu pego sempre uma alíquota que tem uma relação. Então, é uma parte para 10, que na verdade é uma de solo, uma de queijo, ou 1 ml de água da torneira. Quero saber se essa água contém coliforme fecal, ou então pego 1 grama de qualquer alimento e eu vou misturar isso sempre em 9 ml de água estéril. Então, para eu fazer o método da diluição em série, o professor tem aqui também. Eu pego aqui, nesse caso aqui tem 1, 2, 3, 4, 5, 6 frascos contendo isso aqui, ó, contendo água estéril. Beleza? Até aqui tudo bem? Então vamos pegar esse que o professor vai fixar aqui em cima do solo. Tá bom? Então eu pego 1 grama, vou lá na balança de precisão, eu peso 1 grama de solo. Eu quero saber a microbiota desse solo. Sabe se tem muito dos meus talhões? Vocês não fazem análise do solo? Análise química? Olha que legal, vocês podem criar uma microempresa e quantificar a microbiota do solo. Pura e simplesmente dar o número de UFC, UFC é a unidade formadora de colônia, de bactéria ou de fungo, por grama de solo. Então, da mesma forma, não é muito comum, mas você pode ter informações sobre a biota do solo, fazer levantamentos. Hoje em dia tem laboratórios que fazem essa quantificação, usando esse método da diluição em série. Então, eu pego 1 grama de solo, que está aqui, misturo com 9 ml de água. Ah, mas o professor misturou 2 unidades? Então, uma que é grama, que é sólido, com 9 partes, né, de água, é isso mesmo. Ó, então, formou um caldo, que a gente chama de 1 para 10, está aqui, que ao mesmo tempo, né, se você coloca o 10 para cima, fica 10 a menos 1. Então, essa é a diluição que eu tenho da minha amostra, 10 a menos 1. Então, aqui eu tenho muita bactéria ou pouca bactéria, em comparação com as outras diluições? Eu tenho muita bactéria. E aí eu vou pegar, chacoalhar isso no agitador de tubo de ensaio, eu vou coletar aqui 1 ml e vou despejar aqui para outro frasco que também continha o 9 ml. Então, ele é 9 mais 1. Sempre vai ficar fazendo assim, ó, 9 mais 1. 9 mais 1. 9 mais 1. 9 mais 1. Então, por isso que é chamado, ó, diluição em série. Porque eu vou ficar fazendo isso, tirando 1 ml de cada uma dessas amostras agitadas e vou fracionar e vou ter uma concentração menor
Ah, mas professor, por que faz essa concentração, precisa dessa concentração menor? É porque aqui, ó, por exemplo, é praticamente impossível você quantificar o número de células. Olha aqui, ó, vocês conseguem contar aqui? Sim ou não? Aqui, ó, nessa área. É muito difícil, o professor agora arriscou, agora que vocês não conseguem mesmo. Mas tem um monte de pontinhos que vocês não conseguem contar na placa. É muito. Agora aqui já é diferente, ó, eu tenho 2. Aqui eu tenho 17, né? Aqui eu tenho 159. Então a gente dilui para quê? Porque eu posso analisar, contar o número de células aqui, ó, por grama de solo, dessa forma. Então eu posso fazer isso também para microesclerócitos. Eu posso fazer isso para microesclerócitos de patógenos, né? Células de micorrizas. Então, eu posso pegar o meu solo e saber a quantidade de micorriza que esse solo tem, usando essa diluição. Tá? Então, aqui, e aí eu pego a quantidade que tem aqui e deposito aqui, ó, 1 ml dessa amostra dentro da placa de Petri. Então, ó, se eu tenho 2 colônias, então é 2 colônias em quanto? Em 1 ml da minha amostra. E aí, só que é 2 colônias aqui na diluição quanto? Aqui é 10 a menos 1, 10 a menos 2, 10 a menos 3, 10 a menos 4, 10 a menos 5. E aí eu preciso multiplicar pelo fator de diluição. Tá bom? Então é 2 vezes 10 a menos 5. É a quantidade de UFC por 1 ml. Está aqui, ó, 1 ml. Beleza? Entenderam? Então, se eu multiplicar esses dois aí, vai dar o resultado lá dessa vermelhinha. Isso. Não, Só se multiplicar quiser. pelo fator de diluição. Se vocês quiserem saber, anotar aí no caderno. Então, como que é a leitura dos resultados do método da diluição em série? É a multiplicação do número de colônias na placa pelo fator de diluição. Número de colônias. Número de colônias é a mesma coisa que o UFC, tá? Multiplicado pelo fator de diluição. Ó, vocês podem ganhar dinheiro com esse método. Sabe, eles produzem adubos orgânicos e quer saber o número de UFCs que tem o seu adubo orgânico. Vocês não podem fazer isso? Pode-se criar uma fábrica de só quantificar o número de UFCs. Saber se ele é muito rico em célula ou ele é muito pobre em célula. Ah, professor, eu posso então usar... E aí o segredo vai estar aqui, ó. Vocês podem usar um meio específico para bactéria, um meio seletivo para fungo. E aí vocês podem quantificar isso. Então você tem lá um biofertilizante. Esse biofertilizante, você tira chacoalha ele bem e quantifica. Pega e coloca aqui. E aí você vai contar o número de fungos. Usa um meio para fungo. Ah, eu quero saber o número de bactérias. Usa um meio para bactérias. Eu peguei, eu recebi o Bradyrhizobia, né? Existe um meio de cultura para Bradyrhizobia, é o que mesmo? É uma bactéria fixadora do que mesmo? Só o Lamartine, que eu vou ter que dar nota de participação na aula de hoje, então? Ixi, Lamartine. Pois é. Só Você me desconsiderou das outras vezes, que triste. A Samara foi embora já, né? Samara já me abandonou. A Laiane também. A Laiane tá aí. O resto tá tudo tomando café, tá tudo pulando Não tá, fora. não, eu tô aqui. Ah, não, professora, eu respondi também. Ah, Eu tô não? aqui, professor. Não vou meu nome até agora, eu tô triste. O Luiz, a Laiane apareceu. Eu tô aqui, professor. Tudo me abandonou. Tudo, não tem nem coragem de deixar aparecer a fuça na frente, para aparecer o bico das maritacas ali, ó, mexendo. Não tem coragem. Porque eu cabelo, professor, pra não aparecer, não. Vocês estão com a cara branca, igual aquele meme?
Daí que o Professor, professor fala, ó, Uma taça visão da de manhã de vinho, sexta-feira uma você máscara não vai facial. querer ver. tipo, abre a tua câmera que o professor quer ver você. Daí você fica assim olhando, que você tá com bob no cabelo e tá com a cara cheia de creme. Então, esse método de diluição em série, que pode ser para bactérias, para fungos e tal, ele é muito interessante que vocês aprendam, então, nesse sentido. Então, a primeira etapa é medir 1 grama da sua amostra. O que eu estava falando para vocês. O Brad-Rhizobium, então, a diferença é que esse meio, existe um meio chamado YMC, se não me engano, é um meio específico é um meio seletivo exclusivo para Brad-Rhizobium. Então, eu recebi uma amostra, e aí eu peguei e falei, essa amostra, ela contém 10 a nona, porque a recomendação no momento da aplicação na lavoura é 10 a nona unidades formadoras de UFC por ml. Então, eu tenho que achar isso, tá? Eu posso fazer diferentes frentes aí que eu posso quantificar a concentração, né? Então, às vezes, existe uma grande lacuna dentro das tecnologias on-farms que diz respeito a essa questão de quantificação desse inóculo. Eu uso esse método para um monte de coisas e para a gente poder espalhar, o professor deixou a foto aqui, ó, da alça de Driegaus, que ela parece um rastelinho, né, um triângulo na ponta. Então, eu vou pegar 1 ml da minha amostra, depositar na minha placa, e aí vou espalhar isso aqui, usando esse material em condições assépticas, é claro, sempre. Então, a primeira, recapitulando, a primeira parte é 1 grama da minha amostra, qualquer tipo de amostra. Coloco em 9 ml de água, eu tenho vários tubos com 9 ml de água, e aí, sucessivamente, diluição em série, sucessivamente eu transfiro 1 ml para cada tubo. Agito sempre antes de transferir, e depois eu pego as últimas diluições, eu pego e plaqueio, coloco no meio de cultura. Então, cada meio de cultura que eu utilizar, ela vai dar informações para o organismo alvo. Se eu quiser uma bactéria fixadora de N, eu vou ter que colocar um meio específico para a bactéria. Se eu quiser que cresça fungos, eu coloco um meio específico para fungos. Se eu quiser que cresça bactérias, saber sobre a identidade de bactérias na minha amostra, eu vou colocar um meio que tem amostra. Bom, a segunda parte, como saber o valor exato de UFC. Então, é pelo número de colônias que crescem na placa, eu depositei 1 ml, então, número de colônias vezes o fator de diluição. Se é 10 a quinta, então é 2 colônias. Deixa eu apagar aqui, que está tudo rabiscado. Número de colônias vezes o fator de diluição, 10 a quarta, 10 a quinta. Então, é o mesmo, professor? Se eu contar essa placa, pode ser? Pode ser. Se eu contar 2, pode ser. As variações são variações do método, mas elas vão estar mais ou menos próximas uma das outras. Tá? Entenderam isso? Então, se, por exemplo, aqui, ó, né, no 10 a sexta, né, não cresceu nada, então é 0 vezes 10 a sexta, né? Então, ela não tem 10 a sexta de unidades formadoras de colônia, então ela tem menos, né, de unidade. Tá? Então, uma grande dica que eu quero que vocês entendam. Ó, vamos falar do sinal. Então, é 10 a menos 6 o fator de diluição. Acompanhem comigo. Vamos pegar esse caso aqui. Ó. Então, ela tem 2 colônias, então é 2 vezes 10 a sexta, para eu poder calcular o número de UFC por ml. Qual é a diferença daqui para cá? Que eu não falei até agora. Vamos ver se vocês são observadores. Maritacas, elas falam bastante. Mas vamos ver se elas são bastante observadoras. Elas roem os troncos das árvores. O que eu estou querendo... está aumentando, eu estou diminuindo. O sinal. Pois Esqueça. É um negativo, outro positivo. Isso. Então, aqui, ó, vai ser
É isso. Então, ele vai passar. Então, essa é a concentração. 2 vezes 10 a sexta, e aí você perde o sinal. Então, você coloca o valor em módulo de UFC por ml. Não esqueçam disso. Às vezes a gente acha que é 2 vezes 10 a menos 6. Tá bom? Pense nisso que eu falei para vocês. Vocês são jovens, vocês podem ser empreendedores, vocês podem criar uma fábrica, uma empresa para quantificar isso e fornecer laudos a respeito de amostras. Quanto mais amostras vocês fizerem, mais amostras, mais você fica familiarizado com o processo, tá? Eu fiz um material que chegou para uma empresa que mandou para mim, eles ficam procurando. Então, vocês podem utilizar isso como um método bastante interessante para bactéria e para fungo. Então, como eu falei para vocês, aqui, ó, você pega um ml, coloca, então, 1 para 10, né, que é 10 a menos 1, 1 para 100, que é 10 a menos 2, 1 para 1000, 10 a menos 3, 1 para 1 milhão, 10 a menos 10 mil, né, na verdade, 10 a menos 4, e aqui 10 a menos 5, 1 para 100 mil, tá? Então, sempre você vai ficar, esse é o método da diluição em série. No outro, tinha lá um monte de placa, mas aqui, em geral, né, na prática, eu sempre uso aqui 5 frascos, ó. E olha a tonalidade da cor aqui da minha amostra. Então, isso é um processo. Para solos é melhor, né, de visualizar. Daí você tem menos trabalho para contar. Você pode usar qualquer frasco. Ah, mas professor, eu gosto de trabalhar, muito. Vou ficar aqui contando 200 colônias. Tudo bem, não está mais aqui quem falou. Você quer contar, conte. Mas aqui, o resultado que der aqui é o mesmo resultado que daqui. Ou aqui. Tá bom? Então, é mais para uma questão de você ter tempo. Ah, você viu duas, essa aqui é 10 a menos 5, então é 2 vezes 10 a quinta UFC por ml. Isso considerando quanto você põe na placa. Tem que tirar o sinal. Daí você tira o sinal. Na placa de Petri, você vai despejar quanto dessa amostra aqui? Ó? Quanto? 9 ml? 1 ml. Mas se você despejar 200 microlitros, aí você vai ter que fazer regra de 3. Em 200 microlitros, eu tinha 2 colônias. Em 1000 microlitros, 1000 microlitros é igual a 1 ml. Eu tenho quantas colônias? Aí você calcula. Às vezes 1 ml é muito para a placa. E aí você põe 100 microlitros. Sempre lembrando que 1 ml é igual a 1000 microlitros. Moçada, estudar é isso. Vocês querem ser doutores? Vocês querem sair do status de maritacas para serem doutores de plantas? É isso aí. Tem que saber o que ninguém sabe. Espírito de campeão. Olhar para aquilo que ninguém vê, que só vocês estão vendo. Bom? Agora, professor, eu posso fazer com menores volumes? Também, a mesma coisa aqui. Isso aqui é um microtubo e eu posso fazer essas diluições com microtubo. Aquele inóculo que eu fiz na câmara de Newball, eu posso diluir também desse mesmo jeito. Eu descobri lá que ele tinha... Eu posso fazer do contrário agora. Eu posso... Lembra lá que a gente fez com a câmara de Newball? Eu descobri que eu tenho 10 a oitava, né? Esse primeiro número nem interessa tanto, o que importa é esse valor aqui. Então, eu quero diluir, então eu pego 1 ml da minha amostra, eu tenho uma amostra aqui, né? Vamos considerar essa ilustração aqui, ela tem 10 oitava, eu posso fazer o contrário. Então, 1 ml dela, né? Aqui, eu vou transferir para cá, então ela vai ter 3 vezes 10 a sétima. E eu vou reduzindo isso. Então, eu vou ter 3 vezes 10 a sexta
quando eu faço essa transferência, né? E ó, reparem aqui que ele está fazendo agora de 0,1 e 0,9 ml para quantidades pequenas, né? Mas enfim, pode ser, aí é uma questão de escolha. E assim sucessivamente posso diluir a minha amostra. E eu posso saber qual é a concentração de inóculo que mata uma planta. Olha que legal, gente. Vocês não acham legal? Falam que sim. Mentem para mim. Mintam para mim. Eu quero que vocês mintam para mim. Mintam e falem que é legal isso. Porque daí você pode descobrir o que mata uma planta. É qual a quantidade de esporos que é capaz de causar. Por exemplo, você espalha numa folha, pulveriza numa folha. Será se é 3 vezes 10 a sexta? Será se é quanto mais, maior? Quanto mais esporos, mais mata? Sabia que eu já fiz esse experimento e eu tive uma surpresa. Não é essa regra. Igual vocês pensam, né? Ah, uma planta, quanto mais luz ela tivesse, se ela tivesse 24 horas de luz, ela ia produzir mais. Não, ela precisa de momentos, né, de escuro, né? Tudo é equilíbrio, né? As coisas elas são finitas, né? Igual você arranja um namorado, uma namorada, e fala, eu vou amar você eternamente, e não sei o quê, eu dou meu coração, meu fígado, meu rim para você, não sei o quê. Depois No final da compartilha. passa a paixão, depois você fica só aquela desgraçada que não sei o quê, que feriu meus sentimentos e não sei o quê, que não sei o quê. Então, existe um ponto, né? Maldita, né, professor? Hã? Aquela mardita. Nada não. Beber cachaça, É, começa a comer, deixa as coisas de lado, não presta atenção, bate o carro. Não pode, tudo tem um ponto de equilíbrio. E para o patógeno existe isso. Você não necessariamente... 3 a 7, 6... Eu fiz errado aqui. 5, né? Porque é o contrário, estou diluindo. 4, 3. Então, o professor, não é porque a minha internet estava travando aqui. Tá me escutando? Pode falar. É porque minha internet estava travando. Esse aí, no caso, é o experimento para você ver a quantidade de... qual que vai reagir melhor na planta, né? A concentração. Isso. Existe uma Para ver concentração se precisa para causar doença. de mais produto, mais solução de um ou só, se o tanto que tem de pouco tá bom, o suficiente. É tipo isso, né? Isso se faz com fungicida, isso se faz com fungo, isso se faz com a bactéria. Por isso que você tem lá no Agrofit a dosagem recomendada. Certo. As diluições. E as diluições que são mais eficazes são recomendadas. Se fosse a superdosagem, você acha que não testaram a superdosagem do fungicida? Testaram. E ela foi nociva para a planta. Aqui, nesse caso do esporo do fungo, né, a gente às vezes tem uma ideia, né? Quanto mais esporos tiverem, maior é a quantidade de doença. Mas nem sempre isso acontece. Às vezes existe um ponto ótimo. Igual existe uma quantidade ótima de luz para ocorrer a fotossíntese, existe um ponto ótimo para ocorrer, para você inocular na planta. Então, para a gente poder dar uma pausa, né, vamos falar sobre um quinto método de quantificação de bactérias, que é o número mais provável. Ele é meio parecido com a diluição em série. Então, você vai fazer uma diluição em alto volume de inóculo. Essa é a diferença que vocês vão encontrar para esse método, né? Então, o alto volume que vocês vão ter aqui do inóculo, exemplo, a quantidade de 10 ml. Lá era 1 ml, né? Na diluição em série era 1 ml. Nesse método aqui, ó, né, a gente chama de NMB, tá? Aqui não ficou bom, ó. NMB é a sigla do chamado número mais provável. É assim mesmo que ele é chamado. Ele é famoso, esse teste, principalmente em alimentos, que é o número mais provável. E aí você usa aqui, a diferença é o 10 ml. Se você colocar no VOF, no número, na diluição em série, utilizamos 10 ml. Falso, porque é no número mais provável. Na técnica do número mais provável, utilizamos
1 ml para diluir a amostra. Pá, errado. O número mais provável usa, a característica dele é o fato de usar um alto volume de inóculo, que é o 10 ml. Eu pego 10 ml de leite, vocês são produtores de leite, vocês podem testar o leite para ver se ele tem coliformes fecais. Coliformes fecais são bactérias entéricas que prejudicam a qualidade do leite. Então, a diluição a partir de um médio volume de inóculo, exemplo, 1 ml. Então, você pega 10 ml, depois você pega 1 ml desses 10 coloca em 9 ml, que é o 10 a menos 1. Né? Então, você tem 10 ml do leite, depois tem uma diluição 10 a menos 1. Depois você pega desse material diluído e tem o 10 a menos 2 aqui, ó. Então, uma diluição de baixo volume, ó. Um volume alto, um volume médio, um volume baixo do meu material, isso que caracteriza o número mais provável. E aí você pega, ao invés de jogar na placa para crescer, você vai colocar num caldo, que a gente chama. Um caldo EC. EC porque é Escherichia coli. Estou falando de um tipo de método que é feito com leite. Vocês retiraram o leite da ordenha, querem saber se ele tem coliformes fecais, você pode, que é um tipo de bactéria, você usa o número mais provável para poder quantificar. Então, você tem um caldo EC, né, que a gente chama aqui. Você pode colocar nesses tubos, né, e saber se ele mudar de cor, né, o resultado positivo aqui, ó, é mudança de cor. A estimativa do número de células por ml de bactérias, né, você vai quantificar. Aqui, no caso, lá existia um cálculo matemático. Aqui você vai olhar num valor de tabela. Tá? Então, eu posso perguntar na próxima aula, no teste de VOF, perguntar. Na diluição em série, olhamos os valores de UFC em tabelas e no número mais provável usamos o cálculo. Verdadeiro ou falso? Agora eu peguei, vocês estavam dormindo, agora vocês não lembram. De vez em quando a maritaca fica olhando para o lado, fica olhando para as outras maritacas e esquece da vida. Então é falso. Então, no número mais provável, eu olho em tabelas para poder achar o valor do quê? De N, M... não estou conseguindo escrever esse negócio. N, M, P, né? Por ml da minha amostra, né? Tá bom? Então, aqui, o que eu faço? Eu pego a minha amostra, pode ser leite, pode ser água. Sabe a água da torneira? Se essa água da torneira é boa, se a gente tivesse bastante tempo, olha a quantidade de coisa que a gente ia estudar. Podia testar se a água está com boa qualidade. Os testes de qualidade, outro teste que a Beatriz, que a Ana Tereza, que a Rafaela poderiam criar uma empresa e testar a qualidade da água. Então, periodicamente, né? Então, você pega aqui 10 ml de água e bota no tubo. Depois você pega 1 ml dessa água, coloca em 9 ml, né? De água estéril, né, que você tem, ou solução salina. Então, 9 ml, ou leite. Vamos deixar a água de lado para vocês não confundirem. Vamos imaginar que essa amostra seja leite. Eu pego 10 ml de leite, tiro 1 ml do leite e misturo com 9 ml de água, tá bom? E eu tenho a concentração 10 a menos 1. E aqui, 9 ml, pego mais 1 ml desse leite, dessa amostra misturada, e misturo com 9 ml de água. Então, eu tenho a concentração 10 a menos 2. E aí vocês poderiam perguntar, então, professor, são só 3 diluições? Sim, são só 3 diluições. Então, vocês já estão vendo as diferenças do número mais provável para o teste de diluição em série. O teste de diluição em série, no mínimo, são quantas diluições? 5. 5 diluições
na diluição em série. E aqui no número mais provável são apenas 3 diluições. Fechou? Então eu vou pegar um tubo, e aqui eu posso fazer com 6 tubos, e vou pegar agora 1 ml de cada um aqui, ó. Eu vou pegar o meu meio, aqui eu tenho meio, tá vendo? Meio verde, ó. Existem 2 meios, verde brilhante ou meio EC. O EC, ele é amarelo. E aí eu vou usar, né, no caso, né, de coliformes fecais, ou água, ou a água de torneira, né, que eu quero testar, ou leite, para saber se tem coliforme fecal, eu poderia corrigir aqui. E eu vou despejar em todos esses meios aqui, o quê? 9 ml, né, a quantidade que eu vou colocar, 9 ml de meio qual? Meio verde brilhante ou um meio EC. Ah, professor, o que é esse tubinho de ensaio? O tubinho aqui, o tubo Duran, é um tubo que fica invertido. Ele tem um buraquinho e tampado do outro lado. E eu boto ele virado para baixo. Então, você sabe que quando os organismos respiram, eles liberam gás, liberam CO2. Isso aqui, ó, ele fica cheio de ar. Se a minha amostra, se o meu leite tiver coliforme fecal, ele vai formar gás. E isso aqui é o primeiro resultado, formar gás. E ele pode subir o tubo. E o segundo resultado, ele ficar turvo, ele mudar de cor, né? Então eu vou pegar aqui, ó, dessa diluição, vou pegar 1 ml, então vou colocar aqui 1 ml de 10 ml, 1 ml, 1 ml, desculpem, 1 ml, 1 ml, 1 ml. Difícil ou fácil? Só é um método novo. Eu estou aqui ensinando para vocês várias formas de vocês, de repente, criarem e ganharem dinheiro. Criarem um projeto dentro da escola para fazer análise do leite, análise da água e outras ações que vocês podem ter. Tá bom? E aí, da mesma forma, assim sucessivamente. Vou pegar 1 ml aqui dessa amostra e vou colocar para esses tubos aqui. Misturar, né? Então, eu tenho aqui, vamos considerar que essa bateria aqui seja só toda desse meio aqui, chamado, né, meio verde brilhante. Então, eu posso fazer isso. Então, esses são todos os coliformes fecais. E aqui, esse é só para achar um coliforme fecal importante, que é esse. Então, eu vou ter que ter todo o conjunto de tubos contendo, um outro conjunto desse contendo meio EC, e dentro dele tendo o tubo Duran. Resultados positivos quando forma gás e quando ele fica turvo. Beleza? Vamos dar uma pausa agora? Alguma dúvida? Beleza. Não, tudo 10 tranquilo. Não, tudo certo. 10h15 a gente retorna. Alguma dúvida, gatinhos? Da minha parte, não. Eu vou ter que dar nota mesmo pelo ouvir a voz, porque eu sou assim. Tranquilo, professor. Não, professor, tá ok. Eu ouvi só o Lamartine e só a Micaele, uma vez por outra, mas a Micaele ela justificou por causa da mãe. O resto ligou e foi tudo embora. Foram tudo. Nada, professor, tá todo mundo aqui. Eu tô aqui, não tá me ouvindo, não? Ah, bom. De novo, vou ter que brigar com o professor, que ele não fala meu nome. Meu nome é difícil, né, professor? É por isso. Eu Loislene? respondi umas 2, 3 vezes e isso, uai. É um nome super fácil. É que eu tô impossibilitada aqui, acamada ainda, travada. Vocês estão. Vão lá comer pão de queijo, tá? E aí depois a gente volta, tá? Tá bom, então. Tá ok, professor? Tá ok. Daqui a pouco. Até daqui a pouco. Deixa eu ver se eu consigo dar pausa.